Só que era um confronto muito desigual. Eu falei aqui no Linha na segunda-feira, era 70-30 para o Flamengo antes do primeiro confronto, né? Depois ficou, né, muito maior. O Flamengo está sobrando aqui. Os jornalistas estrangeiros, argentinos, estão chamando... Teve gente de outros países também. O Flamengo é o PSG das Américas. Eu cheguei a falar sobre isso. Porque é um time que contrata o Vidal, já tem um timaço, contrata Vidal, contrata Cebolinha, o Oscar ali na Berlinda também. E como a palavra do Dorival traz paz, hein, Facincânia? Porque se existe toda aquele ambiente que contagia do Maracanã, a própria comemoração dos jogadores, tudo isso, claro, bastante justificável, o Dorival parece que trata de tranquilizar. Que equilíbrio do Dorival, Facincânia? Pois é, o equilíbrio, né, Bruno, que o começo do ano não existiu no Flamengo, né? Com o Paulo Souza, com ordens para modificar, para radicalizar, para tentar reformular de uma forma muito mais significativa esse elenco do Flamengo e que na prática não deu muito certo, né? Os jogadores não compraram a ideia, a diretoria acabou abandonando o projeto do Paulo Souza em meio ao caminho, não lhe deu o suporte necessário e aí recorreram a um técnico que justamente pensa muito diferente em termos de futebol do que o português, que age completamente diferente em relação a ele também e, obviamente, com uma serenidade que hoje dá ao torcedor do Flamengo e principalmente aos jogadores uma tranquilidade, uma confiança de restabelecer um voo que o Flamengo estava um tanto quanto perdido nesses últimos 2 anos, né? De 2019 para cá, parece que o Flamengo entrou num modo automático, acabou entrando numa situação em que, né, Bruno, deixou, por exemplo, o torcedor preocupado com o desempenho da equipe que não acontecia. Muitos comandantes chegaram, não aconteceu nada. E aí você traz justamente aquele que era o menos cotado, o menos midiático, o técnico com menos possibilidades de um torcedor abraçar e que agora coloca de novo um time muito forte para uma semifinal, né? E que para mim foi uma semifinal surpreendente. Aliás, as quartas de final, né? O Flamengo avança a semifinal de uma forma surpreendente. Surpresa não é pelo time do Flamengo, que tem a capacidade de chegar à frente, individualmente muito forte, um time que coletivamente também tem respondido nas mãos do Dorival. É como o Corinthians não competiu, né? É o que o Corinthians não fez em toda a Libertadores. Uma campanha de time boliviano, venezuelano, né? De time peruano, desses que a gente olha e fala como é que um time desse joga uma Libertadores, porque não é pelo tamanho do Corinthians e nem por onde ele avançou. 5 gols em 10 jogos, 2 vitórias em 10 jogos, né? Um desempenho muito abaixo e suscetível ao que o Flamengo apresentou dentro e fora de casa também. Um Corinthians que pouco deu respostas ao torcedor. Então, assim, a minha surpresa não é quem avançaria ou como o Flamengo, aliás, ou o Flamengo ter avançado, e sim o Flamengo bateu no adversário que em nenhum momento se mostrou capaz de tentar inverter a situação, Bruno. Tem muito mesmo do Corinthians pra gente falar, mas Sormani, começando aí eu dando sequência ao Flamengo, da onde o Dorival encontrou em tanto equilíbrio e como é que ele consegue deixar o Flamengo tão forte, assim, reencontrar tanta força no Flamengo, Sormani? Então, Bruno, eu acho que vai muito da inteligência dele, né? Do conhecimento de futebol dele. Ele é um técnico que não só grita no vestiário para tentar estimular os jogadores, mas ele é um treinador que trabalha, né? O campo dele é muito intenso. Ele é um treinador que mostra para os jogadores o que tem que ser feito. Ele é um treinador que mostra os pontos fracos, né? E fortes do adversário e mostra como o time tem que jogar para debilitar o oponente. Então ele recupera para a zaga o Léo Pereira, quando todo mundo questionava o Léo Pereira, não se sabia quem era a dupla, se era Pablo e Davi Luiz, se era Pablo e Fabrício Bruno, se era Pablo e Rodrigo Caio, se era Léo... O Léo Pereira sempre estava fora. Ele falou, não, eu quero um back canhoto, vai jogar por ali. Botou lá o Léo Pereira, deu confiança para ele, estabilizou essa zaga com o Davi e o Léo. Acertou ali o meio campo com o Thiago e com o João Gomes, né? O João Gomes jogando mais aberto pela esquerda, né? Mas ajudando também, recompondo bastante com o Thiago. E na frente ele fez acontecer o ovo de Colombo, você entendeu? Todo mundo queria colocar em pé, ninguém conseguia, tá? Aí apareceu o Dorival Júnior e colocou o Gabriel e o Pedro juntos. E tá funcionando. E o Gabriel está fazendo o que muita gente achava, inclusive eu, que ele não faria. Seria
jogar para o time. Pegar o ego, deixar no armário do vestiário quando for entrar em campo. Aí acaba o jogo, você vai lá, pega e beleza. Então ele sai, ele se movimenta, ele abre espaço, ele favorece o jogo do Pedro. E tudo isso aí foi pensado. Isso aí foi estudado. Isso não aconteceu do nada. Então, para mim, o grande mérito desse Flamengo chama-se Dorival Júnior. Eu acho que os companheiros aqui, o Zé e o Rodrigo Bueno, também concordam com isso, né? Não sei, não quero induzir vocês a isso. Não. Se não concordar, fala. Pode discordar. Essa é a pior pergunta que o apresentador faz. Não sei que era. Vocês concordam, né? O cara assim, fica numa saia justa. Não, eu não concordo, mas também não vou ser grosseiro com o cara. É que você está do outro lado da bancada. Aqui somos dois contra o Sormani, né? A gente vai fechar aqui uma opinião contra a tua. Não. Mas agora, falando sério, né? Boa tarde a todos. Boa tarde, seu Sormani, Rodrigo, o Bruno. Cuidado com o Facincano de novo aí, Brunão. Mas, assim, em relação ao Flamengo, eu acho que tem muito realmente na mão do Dorival no acertar a equipe. E quando ele acerta a equipe, ele não só coloca o Pedro, né, mas ele muda o posicionamento de alguns jogadores, muda o posicionamento de Arrascaeta, mudou o posicionamento do João Gomes, mudou o posicionamento do Everton Ribeiro, né, um time que joga agora com um jogador mais centralizado, que é o Thiago, o João aberto pela esquerda, o Everton aberto pela direita, com determinadas funções, com e sem a bola. Então, acho que isso é fundamental para você ter um começo, né? Aí o meio é quando a bola... esses caras conseguem recuperar a bola e o fim é o resultado que o Flamengo vem obtendo. É um jogo com muita qualidade, as equipes, os jogadores livres para jogar, encontrarem os espaços para poder ter a bola nos pés e criar as oportunidades. E quando não tem, recua, volta, começa a jogar lá de trás. É uma maturidade não só do Dorival, né? Não só pela idade, pela experiência que ele tem, mas também pelo entendimento dos jogadores. E aí passa muito, eu acho que primeiro, a gratidão, né, do Gabigol com o Dorival. O conhecimento do Dorival com o Thiago Maia aí também existe esse lado de gratidão, porque nós vimos o Gabigol se comportar com outros treinadores de forma diferente em relação a determinadas situações. Não que ele tenha sido indisciplinado, não é isso. É um outro tipo de comportamento que nós estamos vendo do Gabigol, muito por conta da presença do próprio Dorival. E depois a qualidade técnica desses caras, né? O Everton Ribeiro. O Everton é impressionante, como ele se adapta ao futebol que a partida exige. É o melhor jogador do Flamengo, né? No momento, né? Apesar do brilho do Arrascaeta, né? Sim, tem que marcar, ele sabe a hora que tem que marcar, porque aquela corridinha é a corrida de onde ele está de dentro para fora, né? Antes era de fora para dentro, agora é de dentro para fora. Então ele sai para fazer a cobertura, o time do Flamengo se escala todo, né? E aí deixa o lado oposto livre. O Arrascaeta também, a hora que a situação está difícil, o Arrascaeta vai lá, dá um passe de 3 dedos, coloca o Pedro na cara do gol, o Pedro finaliza, tenho uma chance, ele vai lá e faz. Então, essa é a grande diferença do Flamengo também, além do Dorival, a qualidade desses caras, né? Sobre o Dorival, para mim, a palavra é simplicidade. Eu nunca fui um grande fã do trabalho do Dorival como estrategista, um treinador que influenciava muito as equipes que ele jogava. Tem bons trabalhos, alguns outros não tão bons. Se você pegar o Dorival, eu sei que o Sormani acompanha muito a carreira dele, o Dorival tem praticamente 20 anos de carreira como treinador. Ele tem um título realmente mais pesado, que é a Copa do Brasil, que ele ganhou com o Santos, jogando muito bem. No resto, ele tem vários títulos estaduais, tem uma Recopa, mas está faltando para ele, acho que se firmar como um técnico realmente top do Brasil, assim, da primeira prateleira, talvez, um título, uma Libertadores, um Campeonato Brasileiro, né? Uma coisa um pouco mais pesada. E ele treinou boa parte dos grandes times do país. Ele treinou, talvez alguns em momento difícil. Ele entrava para apagar a fogueira, né? Muitas vezes. Aí é questão de escolha na carreira, né? Você abraçar uma situação que você sabe que dali não vai sair muita coisa. É o contrário agora. Ele abraçou um Flamengo que oferece para ele, acho que o melhor elenco, né? Agora, indiscutivelmente, porque o time reserva do Flamengo é muito forte. E aí a questão de você gerenciar pessoas, egos, vestiário, deixar você recebe um Vidal e deixa ele ainda como reserva, ele não só achou um time ideal, o jogo contra o Tolima, o 7-1 ali foi o jogo que consagrou de vez a dupla Gabigol e Pedro. Mas então ele está recuperando alguns jogadores que não estavam tão bem, desde um Rodinei, um Everton Ribeiro, caras que estavam sendo criticados, Léo Pereira, deu moral para esses caras, confiança, não é um cara de falar muita groselha em público, então protege o jogador, blinda o time e tal. E talvez fosse o que o Flamengo precisava.
Não de um técnico que externasse problemas, ou de que tivesse um ego, ou quisesse mexer muito aqui e ali. Você vê, ele elogiou ontem na coletiva que mesmo com uma defesa diferente, né, nomes diferentes, o Flamengo não foi vazado ontem e não foi vazado no jogo contra o São Paulo do fim de semana. Ele mexe as peças e a engenharia está mais ou menos de Itaquera, né? São 3 jogos sem sofrer gol. Tem pequenas variações, por exemplo, assim, o pessoal fala do losango, né? Que o mérito desse Flamengo, para mim, o melhor jogador é o Arrascaeta, é a ponta do losango. O cara que vai municiar, armar, criar jogadas, que tapa, né? Golaço, né? O golaço do Pedro é pela assistência, a jogada do Arrascaeta. Mas, às vezes, você vê um 4-3-3, ele muda também, sai um pouco desse losango. Então, o Dorival tem méritos, mas o Flamengo tem um timaço, né? Ontem só o Bruno chamou, Zé? Parece que ele tem alguma informação lá. Vai lá, Bruno. Não, é só para destacar, e eu acho que essa passa a ser uma virtude ou uma característica importante do Dorival que pode ajudar o Flamengo. O Dorival sabe que a Libertadores não é vencida em agosto. Sim, claro. O Flamengo ganhou a Libertadores de agosto de 2021, porque naquele momento existiu uma euforia muito grande, uma empolgação, e o técnico fazia parte dessa empolgação toda, e acho que talvez tenha ajudado a deixar assim esse ego ainda mais lá no alto. O Dorival não é assim. Eu acho que você toca num ponto que eu ia... E legal o gancho que você deu, Bruno, porque do Jorge Jesus pra frente, que fez sim o Flamengo de trampolim para voltar para a Europa e sai do Flamengo também porque já sentia que existia uma relação que não estava mais tão azeitada como 6 meses antes, quando ele ganha a Brasileira e Libertadores no mesmo final de semana. O Flamengo sempre buscou técnicos com personalidade mais forte. Um Domi que chega no vestiário dizendo que praticamente tudo que tinha sido feito em 2019 precisava melhorar, precisava ser tratado de outra forma e bate de frente com os jogadores. Aí troca para um Rogério Ceni, que é um cara também de muita personalidade forte, que também, quando precisa, bate de frente e tenta impor a ideia dele. Não vou dizer que goela abaixo, porque não é assim, mas é um cara que é muito fiel àquilo que ele estuda. Um Renato Gaúcho, que também é um cara de um ego mais inflado, difícil às vezes de se lidar também, por mais que tenha aquela coisa do amigão, do paizão, mas quando você começa a questioná-lo, ele também se sente mais acuado e a situação sai um pouco fora do controle. E o Paulo Souza, que o Zé Elias conhece muito bem, jogaram juntos na Internazionale, né? E não só o Zé Elias, mas quem também acompanha futebol internacional, Sormani, Rodrigo Bueno principalmente, sabe que o Paulo Souza sempre foi um cara muito difícil, pensamento muito ali, né? É a minha convicção, é um cara muito líder, muito forte naquilo também que ele tem de personalidade. Então, as características daqueles que passaram recentemente pelo Flamengo também contribuiu demais para que essa relação jogador-técnico fosse mais complicada, e isso acontece no futebol. O Dorival é o low profile completamente diferente desses caras. Não estou dizendo que o Dorival é o bonzinho, é o legalzão, que todo mundo monta nele. Não é nada disso. Mas ele é um cara que tem uma leitura e um estilo de pensar e de como lidar com os jogadores com muito menos vaidades. É um cara muito mais pés no chão, muito mais humilde em várias questões em relação a esses caras, né? Ele deixa... ele também não quer ser um centro de atenção, ele quer jogar a responsabilidade e principalmente a atenção, mas desde que os caras cumpram funções para os jogadores. E ele é o cara que fica ali, né, no backstage, acompanhando o trabalho e, obviamente, deixando que tudo isso se ajeite. Então, essa característica que você tocou também faz muito sentido do porquê dessa retomada de sucesso do Flamengo, Bruno. Vocês acham que manter, ou o Dorival, manter os pés do Flamengo no chão passa a ser uma missão dele a partir de agora também? Ah, com certeza, né, Bruno? Hein, Zé? Rodrigo? Porque a empolgação é grande, né? A gente que morou lá no Rio de Janeiro, você morou muito mais tempo do que eu, a cidade está em festa hoje, né? Qualquer lugar que você ande no Rio de Janeiro, você deve ver uma camisa do Flamengo pendurada ou no corpo de alguém, né? Torcida arco-íris é quem torce contra o Flamengo, né? Eles se unem. Essa galera aí não tá muito feliz, não, né? Mas eu nunca vi nada igual como no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo não é tão acentuado. O Corinthians tem mais torcida, lógico. Todo mundo sabe. Mas não é tão acentuado em relação ao Palmeiras e São Paulo. No Rio de Janeiro é muito acentuado. Então, essa empolgação na cidade, o Dorival tem que tentar blindar. Tem que tentar blindar. Porque o jogador sente isso. Ele anda, ele passeia, ele vai ao supermercado, ele vai na farmácia, ele vai em algum lugar, ele vai treinar, ele volta. O cara sente isso, essa empolgação. Ele sente isso. É uma bandeira do Flamengo em qualquer lugar. A orla no Rio de Janeiro só deve ter bandeira do Flamengo nesse momento. Entendeu?
Então, blindar é uma coisa importante, né, Zé? Eu acho que ontem mesmo, antes de ontem, ele já tinha dado dado esse sinal, né? Quando perguntado sobre o jogo, ele falou assim, não, um jogo difícil, embora tenhamos a vantagem, nós sabemos que temos que manter a concentração, o Corinthians é uma boa equipe. O Dorival, antes de ser treinador, ele foi diretor, e antes de ser diretor, ele foi jogador de futebol. E o tio dele foi um pequeno jogador aí na história do Palmeiras, chamado Dudu. Dudu e Ademir, né? Então, assim, a experiência para ele é o que não falta. Situações como essa, o que ele já viveu dentro da vida dele, não faltam para ele justamente saber exatamente como ele tem que levar esse grupo, como ele tem que levar esse elenco, como ele tem que saber dar as entrevistas para poder passar mensagens também para a própria torcida do Flamengo, né? Porque acho que foi o Facinca que falou aí sobre o Renato, né? Que o Renato também empolgou nessa do campeonato, aquelas coisas todas. O Dorival já é diferente, o Dorival já passa uma outra mensagem para a torcida. Então você pode até entender essa euforia, mas ao mesmo tempo você vê um time comportado nesse sentido, você vê uma atitude diferente. Por exemplo, ontem eu não acho que o Flamengo tenha jogado aquele futebol do jogo da primeira partida, mas foi um Flamengo maduro, um Flamengo inteligente, sabedor daquilo que tinha que ser feito ali em determinados momentos. Quando precisou acelerar um pouquinho e viu que tinha espaços para jogar, acelerou. Né? Sabia das dificuldades porque o Corinthians preencheu determinadas partes do campo que são importantes para a equipe do Flamengo e o Flamengo em momento algum se apressou, colocou nervosismo em campo. Teve uma hora que o time conseguiu rodar essa bola, chegou nos pés do João Gomes e ele estava um pouquinho mal posicionado, ele estava em diagonal no campo, ele não conseguiria entrar. O que ele fez? Mesmo o time do Corinthians já tentando se arrumar, ele pegou a bola e tocou para trás. Ele poderia muito bem tentar fazer o giro, fazer uma outra jogada, aí o time recomeçou de novo. Então isso mostra maturidade, mas muito por conta também do controle do treinador, daquilo que se vive no dia a dia, dos líderes em campo, porque o Flamengo tem alguns líderes em campo, você percebe o pessoal, eles falando o tempo todo, e isso é ótimo, né, para uma equipe que tem uma torcida fantástica contra o Flamengo. Eu acho que a presença do Flamengo na semifinal da Libertadores é algo protocolar. Pelo investimento que foi feito no Flamengo, no Palmeiras, o Galo um pouquinho também ali nesse cenário. Mas eu acho que com o Paulo não ia ser esse protocolo. Esse protocolo não seria, talvez não seria cumprido. Hein? Talvez não fosse com tanta facilidade, metendo 7 nas oitavas, ou não tomando nenhum gol do Corinthians, né? Placar agregado, 3-0. Não é que ficou barato, mas o Corinthians não ameaçou praticamente, né? Se você pegar no confronto assim, o Corinthians em nenhum momento colocou em perigo É aí que tá, Bubu. Então, aí o que eu quero dizer... eu vou comentar hoje o jogo entre Talheres e Vélez. Daí vai sair o adversário do Flamengo. O Flamengo é muito favorito nessa semifinal. Se o Corinthians fizesse o milagre ontem, a façanha de passar pelo Flamengo, eu acho que ele teria boa condição contra o Vélez ou contra o Talheres. São times valorosos e tal, mas desde o começo da competição não eram os grandes favoritos. Então, é difícil conter a euforia, né? Lembra na Libertadores passada, o Flamengo pegou um caminho muito bom para a decisão. Né? E isso acho que talvez contribuiu para essa certa soberba, né? Rubro-negra. Né? Agora, eu acho que para mim é a mesma coisa. O grande trabalho do Dorival é tentar, né, evitar o já ganhou, porque o Flamengo, tudo indica, né? Muita gente poderia esperar o River Plate acabou sendo eliminado pelo Vélez. Então, um pé e meio já tem o Flamengo na final. É muito difícil o Flamengo não disputar a decisão. E aí, você pega no continente... O time que tem sido aquela espinha, uma espinha atravessada no Flamengo é o Palmeiras, que está do outro lado, hoje briga com um mata o outro. Fazer a possível final. Possível final. Aí é um caso de revanche do ano passado e tal. Mas fora isso, é difícil você ter um time, o Corinthians tem uma história rica, só que era um confronto muito desigual. Eu falei aqui no Linha na segunda-feira, era 70-30 para o Flamengo antes do primeiro confronto, né? Depois ficou, né, muito maior. O Flamengo está sobrando aqui. Os jornalistas estrangeiros, argentinos, estão chamando... Teve gente de outros países também. O Flamengo é o PSG das Américas. Eu cheguei a falar sobre isso. Porque é um time que contrata o Vidal, já tem um timaço, contrata Vidal, contrata Cebolinha, o Oscar ali na Berlinda também. Aí você vê, na Europa, o PSG contrata um monte de cara, não consegue ganhar Champions porque a concorrência é muito forte. Tem muito time inglês poderoso, tem o Real Madrid. Cuidado, hein? Cuidado com o PSG, é que é melhor um perigo, ser chamado hein? do Real Madrid, de Liverpool, de outras equipes que ganham, né?
Mas é por aí, pela reunião de grandes nomes para o mercado sul-americano, realmente você olha para o Flamengo e faz. A comparação não é história, né? Porque o Flamengo já tem 2 Libertadores, tem Mundial, o PSG nunca venceu um título continental. Esse apelido é melhor não ter, né? Viu? Bruno, eu costumo dizer, eu vou passar aí para você agora, mas eu costumo dizer o seguinte, que a Libertadores é uma espécie de Bundesliga, né? E os times brasileiros são o Bayern. Os outros competem, os brasileiros ganham.